Não estou conseguindo lhe ouvir. Eu também não estou ouvindo. Também não. Vocês estão me ouvindo? Tá Estão me ouvindo agora? Tá. Agora sim, agora sim. Pastora Raquel, então, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Eu já digo que você já não é convite, você já é cadeira fixa. Então, muito obrigado por estar ocupando a sua cadeira aqui nessa conversa semanal. Bom dia a todos, bom dia, pastora Adriana. É uma alegria estar aqui juntamente com você aqui nessa manhã. Bom dia, minha amiga Thalita, essa mulher que Deus tem destravado aí nesse tempo, falando sobre esse tema de hoje, né? E é uma alegria não só fazer parte hoje, mas fazer parte fixa dessa mesa, porque eu amo Bom Sucesso, né? Então é a forma como eu me sinto aí agarradinha com vocês. Coisa boa. Pastor. Coisa boa. Pastor Adriano, muito obrigado por mais uma vez também. Também já tem uma cadeira aqui. Já vou mandar escrever, né? Lá. Vou botar ali o seu nome na cadeira fixa já. Obrigado, meu amigo, por aceitar o convite. A gratidão é minha, a gratidão do meu coração, de poder mais uma vez estarmos juntos aqui com servas do Senhor, com servo do Senhor, para contribuir um pouco mais com a vida de muita gente, com um tema tão importante, tão pertinente, tão contextualizado, tão necessário, que é o tema de hoje. Então, acredito que a gente possa cooperar um pouco mais e a alegria do nosso coração. Privilégio. Obrigado, meu amigo. Thalita Malafaia, primeira vez, e aí a Raquelzinha fez a ponte para que isso se tornasse possível. Te agradeço muito de coração por estar aqui, e você sendo a primeira vez, mas eu já posso te dar uma cadeira também, viu? Eu que agradeço, pastor Léo, agradeço pela oportunidade, agradecer a Raquel aí, que foi a ponte, né, intermediária. É uma honra para mim poder estar participando hoje aqui junto com vocês. Obrigado, querida. Bem, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o tema de hoje. Esse tema, na verdade, ele surgiu como resultado de um momento de reflexão que eu estava fazendo lá na minha igreja, preparando uma mensagem para um domingo de manhã, e Deus ele me colocou assim um pouquinho entre a parede, né? Uma vida muito agitada, com muitas atividades, tanto na igreja, trabalho, crianças pequenas em casa, e Deus me fez perceber que Ele havia entrado na minha agenda e que eu não tinha uma agenda com Ele. E aí, como Ele me fez perceber isso? Ele me fez perceber com a seguinte pergunta, ou uma seguinte reflexão, aliás. Se você não está acordando mais cedo, dormindo mais tarde, ou comendo mais rápido para ter um tempo comigo, significa que eu não estou mexendo na sua agenda. E se eu não estou mexendo na sua agenda, eu não estou mexendo na sua vida. E isso aí deu um choque, me deu um choque forte. E eu comecei a rever esse conceito. Será que Deus é uma agenda ou Deus é que determina, ou a partir de Deus é que eu monto a minha agenda? Eu queria, então, contar aí com a participação de vocês, começando pela pastora Raquel, falando um pouquinho sobre a sua percepção disso. Pastor, essa pergunta que o Senhor colocou no seu coração, esse alerta, esse sinal vermelho, é algo muito especial da parte do Espírito Santo. Ele está conosco justamente para isso, para nos trazer essas inquietações santas, vamos colocar assim. E essa pergunta também já me veio ao coração, porque nós que temos uma vida, uma caminhada longa com o Senhor, existem momentos que naturalmente a gente só vai girando, a gente só vai fazendo. E a gente não percebe que nesse fazer, com pouco tempo de abastecimento espiritual, as coisas começam a não dar tão certo. Isso é natural. A Bíblia diz em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar. Então, isso aponta para uma agenda, isso aponta para uma planilha, isso aponta para uma dinâmica diária. Buscai em primeiro lugar. O Senhor nos ensina a não apenas buscar, mas dar a Ele as primícias, dar a Ele o que nós temos de melhor. Quando nós fazemos isso, quando nós entregamos a Ele o nosso melhor,
o que temos de mais gostoso, seja num horário, seja o sacrifício do almoço, seja o sacrifício da madrugada. Quando nós criamos esse hábito, esse costume, naturalmente o Senhor ele vai conduzindo a nossa agenda. Naturalmente as coisas vão se alinhando. É como se fosse um casamento de muitos anos. A gente já não sabe se aquela mania era do marido ou se era nossa, mas o que a gente percebe é que já se fundiu e já virou uma coisa só, já virou um costume só. Então, quando o Senhor coloca essa inquietação no nosso coração, porque já veio ao meu coração, é exatamente esse alerta, Raquel. As coisas já não estão indo tão bem, né? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Quando eu começo a fazer muitos planos no meu coração, só criando planos no meu coração, naturalmente eu escuto menos a voz do Senhor. Então eu tenho que ouvir mais a voz dele para poder caminhar debaixo desse alinhamento, da minha agenda ser a dele e a dele ser a minha. Obrigado. Thalita, sua participação. Então, pastor, quando a gente fala, a gente pensa Deus na minha agenda ou a minha agenda em Deus. Eu também passei por uma situação parecida com a do senhor em relação ao Espírito Santo, né? Nos dá esse puxão de orelha, porque às vezes a gente está num ativismo tão grande, e eu não digo só ativismo na igreja, mas o ativismo em relação à vida profissional, ou em relação até aos nossos afazeres de casa, principalmente que a gente que é mãe, e às vezes a gente quer encaixar Deus na nossa agenda, e a gente esquece que a gente precisa depender totalmente dele. E dependência, né? Então a nossa agenda, a minha agenda, é Deus. Deus é que soluciona, Deus é que dá a resposta, Deus é que dá o caminho. Mas para isso eu preciso buscar. Eu vivi uma situação no início do ano passado que eu falava que eu não tinha tempo para mais nada, né? Minha filha tinha 3 anos e eu falava que a minha filha ocupava todo o meu tempo. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho tempo nem para parar, para dedicar uma parte do meu dia exclusivamente para Deus. Ou seja, eu estava tentando colocar Deus na minha agenda e não ser a minha agenda em Deus, não o contrário, né? Eu estava achando que eu era autossuficiente e que a qualquer momento, na hora que eu quisesse, eu falar, Deus, agora é o seu momento, agora eu estou reservando o meu momento para ti. Quando, na verdade, foi o que a Raquel falou, porque lá em Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente entende esse versículo, quando a gente vive esse versículo, porque a gente precisa estabelecer quais são as nossas prioridades. E Deus ele não quer ser só mais uma das nossas prioridades, mas quer ser a primeira e a principal. Né? E quando a gente faz isso, a gente vive isso, aí sim, é a minha agenda em Deus e não Deus na minha agenda. Mas eu também precisei passar por esse momento reflexivo, igual o senhor, pastor, em que o Espírito Santo me cutucou e falou, minha querida, será que realmente você não tem tempo? Será que você realmente não tem tempo para dedicar, né, uma parte do seu dia, a sua agenda, para mim, aquele que permite você viver a bênção que você está vivendo, que é justamente cuidar da sua filha, que fui eu que te dei essa filha. Às vezes a gente é tão ingrato e não para nem para agradecer, né, as bênçãos que Deus nos proporciona, porque justamente a gente não cria a real dependência que a gente precisa criar nele. É depender totalmente de Deus, colocando ele em primeiro lugar, primeiro de tudo, todas as demais coisas se ajeitem na nossa vida, para que todas as demais coisas se organizem no nosso dia a dia e na nossa agenda. Obrigado, Thalita. Pastor Adriano. Esse tema, pastor Léo, pastora Raquel e querida irmã Thalita, e já foi citado aí por ambas, o texto de Mateus 6,33, né? É o grande princípio da prioridade. O reino de Deus carrega esse princípio, né? É o princípio do prioritário, né? Tem que se priorizar o prioritário, tem que se colocar em primeiro lugar. Essa é uma verdade que nós perdemos, né, na nossa caminhada, no nosso caminho, na maioria das vezes, em colocar em primeiro lugar o reino de Deus, em ter prioridade com aquilo que tem de ser o prioritário na vida da gente. E há um texto que também me chama muita atenção, que é o de Efésios capítulo 5, verso 16, onde há uma versão que a maioria dela vem remindo o tempo que os dias são maus.
A NAA vai dizer para a gente também que é aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Mas tem uma versão que eu gosto muito, que é da imprensa bíblica brasileira, ela é bem antiga, de acordo com os melhores textos em grego e hebraico, diz assim: usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu gosto dessa versão, usando bem cada oportunidade. Ou seja, nós fazemos exatamente, infelizmente, temos feito exatamente o contrário do que as escrituras nos ensinam. A gente normalmente diz que não tem tempo para absolutamente nada, e automaticamente não conseguimos nos auto-administrar no tempo, porque o tempo é o mesmo para todos têm 24 horas, dias da semana, todos têm os 30, 31 dias do mês, todos têm os 365 do ano, é o tempo para todo mundo. E aí, quando você encontra pessoas que conseguem, nesse mesmo tempo, que é o tempo dado a todo ser humano no planeta Terra, fazer algumas coisas que nós não conseguimos, ou essa frase que a gente costuma dizer que eu não tenho tempo, é porque nós não estamos priorizando o prioritário, né? Nós não estamos colocando em primeiro lugar o que precisa ser colocado em primeiro lugar. E essa é uma reflexão, pastor Léo, que todos nós precisamos ter. De vez em quando o Espírito Santo precisa realmente bater com a gente, assim, dar aquela sacudidela, né, na nossa alma, no nosso coração, na nossa consciência, para a gente, de fato, entender que nós estamos tendo tempo para muita coisa. Nós estamos, de fato, gastando o nosso tempo com muita coisa, mas não com o que deveríamos estar gastando. Então, na verdade, essa frase de eu não tenho tempo é nada mais, nada menos do que a confissão de que nós não estamos nos auto-administrando no tempo que Deus nos deu, priorizando o que deve ser prioritário. E depois, aqui na nossa conversa, tem alguns exemplos, né, na história da igreja de grandes líderes que conseguiram fazer isso, né? E a gente, quando olha para a história desses alguns heróis da fé, a gente fica completamente, profundamente e quase que eternamente envergonhados, porque eles conseguiram fazer no tempo aquilo que a gente costuma dizer assim, impossível. Mas eles foram heróis da fé porque tiveram como característica algumas dessas questões aí. Obrigado, meu pastor. Enquanto vocês falavam aqui, eu fui lembrando das outras coisas que o senhor veio trazendo ao meu coração nesse chamamento, né? Nessa chamada mais enérgica, para usar aqui um eufemismo. E eu me lembro que Deus me fez pensar que na época que eu namorava a Florzinha, minha lindíssima esposa, eu morava em Belo Horizonte, ela é mineira, eu fui morar em Belo Horizonte, eu morava num extremo da cidade, do extremo que ela morava. Então, nós estávamos na época eu não tinha carro, nós estávamos a uma distância de 2 horas, eu tinha que tomar 2 ônibus para chegar na casa dela. E nós tínhamos horário, né? Aquela coisa de horário e tal. E eu lembro que algumas vezes eu estava na igreja fazendo alguma coisa e saía e atravessava a cidade 2 horas para ficar 15 minutos com ela. E aquilo, na minha cabeça, fazia todo sentido, valia a pena, porque eu amava e tinha um compromisso com ela. E vocês sabem que Deus usou isso para dizer para mim o seguinte: perceba que o que falta não é tempo, o que falta é interesse. Então, seria por aí, pastora, não é uma questão da falta de tempo, é uma questão do quanto nós nos interessamos e estamos comprometidos com isso. Exato, pastor. Eu ainda vou além. É falta de entendimento da minha necessidade. Eu necessito estar em Deus para ser completa. Eu necessito cumprir tudo aquilo que Ele já propôs em seu coração para que eu seja completa. E muitas das vezes nós fugimos dessa realidade ministerial. E aqui eu não estou dizendo ministerial como pastora, como missionária, não. A responsabilidade mesmo. Existem mães que estão fugindo da função mãe. Existem esposas que estão fugindo da função esposa. Por que isso? Porque ainda não entenderam que a pessoa que mais precisa disso sou eu. Então, quando uma pessoa não prioriza o Senhor, ela está dizendo, eu não sei se foi Thalita ou se foi o pastor Adriano, acho que foi Thalita, né, que disse que tentava encaixar Deus dentro do momento dela de cuidar de Helena, né? Quando
quando nós não priorizamos Deus, nós estamos dizendo para Deus que, na verdade, eu não tenho interesse em conhecer o seu coração, interesse em cumprir o seu chamado, interesse em me alimentar. E, naturalmente, a gente vai entrando numa fraqueza, numa depressão, numa opressão. Isso é natural. Uma outra coisa que eu percebo, pastor, são pessoas que falam assim para mim: Raquel, mas você tem essa vida de compromisso com o devocional porque esse é o seu chamado. Mas todos temos um chamado. Um texto que eu acho interessante na Bíblia, de João 4,4, de que Jesus, a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Aquilo era uma agenda, não era a agenda de Jesus. Ele não precisava cumprir aquilo ali, mas o Pai desejava que ele cumprisse. Então, era-lhe necessário. Mas como que Jesus teve esse entendimento de que ele precisava cumprir? Porque antes ele tinha uma vida diária com Deus. Então, quando a pessoa justifica: Raquel, você tem vida de devocional porque você tem um ministério. Eu não tenho ministério, logo eu não preciso ter devocional. É justamente o contrário. Você precisa do devocional para descobrir quem você é em Deus. E, naturalmente, você vai entender da parte de Deus o que é necessário para a sua vida. É necessário pregar o evangelho aos gentios, é necessário ministrar nas escolas, o que é necessário. Mas, para isso, eu preciso ter uma vida de devocional. Então, antes de pensar no descaso, eu acho que a pessoa ela tem que pensar nela. O que eu preciso? Eu preciso ser uma mulher abastecida por Deus, para que eu possa cumprir tudo aquilo que ele desejou para mim. Obrigado, Thalita. Então, o que eu penso a respeito também, né, que você falou que falta interesse, né, que as pessoas não buscam, não dão prioridade, porque falta interesse da parte delas. E eu penso também que é por conta de você querer decidir, né? Você querer decidir ter a renúncia para você viver momentos de intimidade com Deus, momentos de buscar a Deus todos os dias. Parte da sua decisão, da sua vontade, né? Porque a gente usa a desculpa de que não tem tempo, de que não pode, quando der eu faço, ou tentar encaixar. E é o que eu já tinha falado lá no início, em relação às prioridades. A gente precisa estabelecer as nossas prioridades, né? E se somos cristãos, Deus é a nossa primeira e principal prioridade. A gente tem que entender que existe um grau de importância entre as prioridades. Muitas vezes, tudo na nossa vida é prioridade. Se a gente for parar para pensar, nossa família é prioridade, a nossa vida ministerial é prioridade, a nossa vida profissional é prioridade, né? Os filhos, amigos, a igreja, tudo vira prioridade, mas existe um grau de importância entre elas. E a gente quer comparar Deus como se ela fosse igual, como se ele fosse igual a todas as nossas prioridades. Não é. Ele tem que ser a primeira e principal. E quando a gente entende isso e decide, não tem que Deus vir participar da minha agenda. A minha agenda tem que ser em Deus. Ele decide: Thalita, hoje você vai fazer assim, assim, assado. E eu vou obedecer. Só que para você obedecer alguém, você precisa conhecer. Você não obedece quem você não conhece, na verdade. Então, a gente precisa buscar todos os dias. Isso é devocional. Devocional é o seu relacionamento individual com Deus. É o seu momento exclusivo com Deus. E a gente precisa disso para não encaixar Deus na nossa agenda, mas nós nos encaixarmos no que Deus quer para a nossa vida, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas de acordo com a vontade dele. Porque às vezes a gente pensa que as demais coisas é só em relação a bens materiais. Não é. A organização do nosso dia a dia também é acrescentado quando a gente prioriza Deus, quando a gente fala: Deus, não é você, não é o Senhor que está na minha agenda, mas sou eu que estou em ti, de acordo com a tua vontade. Eu quero te buscar, quero te conhecer, quero te ouvir, quero te sentir, justamente para te obedecer, mesmo quando não é do jeito que eu quero, mesmo quando não é da forma que eu quero, mesmo quando eu mesmo quero ser independente e fazer do meu jeito, né? E sabendo que vou quebrar a cara. E quando a gente tem essa vida de devocional, essa vida de priorizar, colocar ele como primeiro dentre as nossas prioridades, porque nós temos muitas prioridades, se a gente for parar para pensar. E quando a gente exerce isso, a gente se torna totalmente dependente de Deus. A gente não é só quando eu estou sem vontade nenhuma, mas eu estou lá. Às vezes, né, você está
Gente, eu não tô num dia bom, mas eu tô lá, eu vou buscar. Porque eu quero saber o que Deus quer para mim, independente de como eu esteja me sentindo. Então, parte sim de um interesse, mas eu também acredito que parte da decisão. Eu vou decidir, independente se vai ser bom ou não para mim, Thalita. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, aos meus olhos, pode ser que para mim não seja bom, mas lá no final, a consequência, as demais coisas vão ser acrescentadas de acordo com a vontade de Deus. Então, vai ser boa, perfeita e agradável. Então, a gente precisa decidir querer ter essa vida de devocional. A gente precisa ter força de vontade, priorizar realmente, independente se a gente vai ver consequências boas na hora ou não, né? Então, parte de uma decisão, e uma vez a missionária Raquel Lima, ela participou de uma live comigo e ela falou isso, que realmente é uma verdade. Nós, cristãos, muitas vezes a gente quer as bênçãos que Deus nos proporcionou com a morte de Cristo na cruz, mas a gente não quer carregar essa cruz. A gente só quer que as bênçãos caiam nas nossas mãos, mas a gente não quer se movimentar, a gente não quer fazer a nossa parte. E evangelho é movimento. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa decidir, mesmo que nós não venhamos a ver consequências, né, do jeito que a gente quer, mas a gente precisa decidir querer buscar a Deus, a gente precisa querer decidir ter um relacionamento íntimo com Ele, decidir querer ser nós na agenda dele, não ele na nossa agenda. Né? Então, parte tudo primeiro também de uma decisão e você renúncia. Evangelho é renúncia. Né? É você querer fazer a sua parte e daí, aos poucos, a pessoa vai se encaixando na agenda de Deus e não o contrário. Deus, agora eu preciso de você, então vem aqui. Não é assim, né? Obrigado, Thalita. Pastor Adriano. Eu acredito, queridos, que o nosso grande problema é que nós ainda não entendemos que evangelho é relacionamento. Evangelho é o relacionamento da pessoa divina com a pessoa humana. E quando se trata de relacionamento, mais do que religiosidade, mais do que preceitos, mais do que mandamentos, mais do que uma agenda religiosa, é comunhão, é intimidade. Então, devocional tem a ver com este princípio do Evangelho, essa verdade do Evangelho, que é de relacionamento. E a maioria de nós parece ter perdido um pouco desse entendimento, dessa compreensão, onde muitas vezes a gente tem até um ativismo, né? Tem muito caso de gente muito ativa, vamos assim dizer, mas que de fato, no reino de Deus, né? Na obra, na igreja local, mas que de fato não tem esse relacionamento, essa intimidade, como a irmã Thalita já falou aqui, como a irmã pastora Raquel também, a gente precisa entender isso. Nós temos alguns exemplos, um mais recente, porque partiu para o Senhor agora recentemente, o David Yong-Chu, ou Paul Yong-Chu, em um dos seus livros, né, A Quarta Dimensão, ele fala, registra o seu costume de orar 6 horas por dia. E certa feita no livro está contando que o presidente da Coreia do Sul, na época, querendo falar com ele, chega a ligar umas 2 vezes, e a secretária diz que ele estava muito ocupado e não podia atender. Então, quando o presidente lá do país consegue conversar com ele depois, como quem diz assim, como é que o presidente do país liga para um líder religioso por 2 vezes e o cara está muito ocupado que não consegue me atender? E a resposta dele, está escrito no livro, é que ele disse que estava falando com alguém mais importante do que o presidente do país. Ele estava em oração. Então, um camarada com uma igreja já passava de 1 milhão, dedicando 6 horas por dia de oração. Aí você pergunta, como no livro também diz, alguém perguntou a ele, como é que você consegue administrar, pastorear uma igreja que você dedica por dia 6 horas de oração? Ele disse assim, olha, o tempo que eu perderia tentando resolver muita coisa, o meu Deus com quem eu estou me dedicando durante 6 horas já resolve mais do que quase 100% do negócio. Então, assim, essa nossa intimidade com Deus. Aí você vem com George Miller, que chegou a abrir, né, e construir 5 grandes orfanatos para cuidar de 10 mil crianças. O camarada lê 200 vezes a Bíblia Sagrada e dessas 200 vezes, 100 delas foi de joelho. Aí eu te pergunto assim, como é que a gente consegue olhar para uma história dessa, cidadão com 10 mil crianças, e que a gente sabe um pouco da história,
viveu numa dependência de Deus assim total, de muitas vezes levar as crianças a orar de manhã pelo café da manhã e sem ter ainda o café da manhã para dar para essas crianças. Então, uma história assim. E esse camarada ter tempo de ler a Bíblia 200 vezes, e 200 dessas vezes, 100 delas foi de joelhos. Então, assim, a gente aprende que quando nós entendemos que o Evangelho é relacionamento, e é a nossa intimidade com Deus, é essa comunhão com Ele, muita coisa do qual a gente está se dedicando para fazer, sei lá, o quê, a gente não precisaria, porque o próprio Deus vai fazendo com que as coisas vão acontecendo da maneira correta. Foi o texto que já foi citado aqui pelas nossas queridas irmãs, logo no início, que é o Mateus 6,33, né? Quando nós priorizamos o prioritável, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas, e estas coisas que o texto está falando, tem a ver com o nosso dia a dia, aquilo que tem a ver com o psicológico, tem a ver com o social, tem a ver, né, com o sustento do dia a dia, nos serão acrescentados. É que a gente faz exatamente o inverso. A gente vai em todas as outras coisas para ver se o reino de Deus nos é acrescentado. Estamos por aí, mais ou menos. Obrigado, meu pastor. Enquanto vocês falavam aqui, eu lembrei de uma frase que eu costumo dizer, que quem ora faz menos força. E na verdade é isso. Quem ora faz menos força. Tem um texto que eu acredito que se aplica muito ao que nós estamos falando, e depois eu vou querer que vocês, obviamente, repartam conosco como que funciona um devocional de vocês, o que levar para o devocional. Algumas pessoas talvez tenham até dúvida, mas, afinal de contas, o que é devocional? Que é um período que você tira para estar com Deus. Então, eu vou querer que vocês falem um pouquinho sobre como funciona o devocional de vocês. Mais um texto de Lucas, capítulo 8, 14, ele me chama muita atenção, porque é a parábola do semeador, que fala que o semeador saiu a semear e ele vai jogando sementes em 4 terrenos diferentes. Um dos terrenos me chama a atenção, que é a semente que caiu entre os espinhos. O versículo 14, que é a explicação do que são os espinhos, diz o seguinte: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, e os frutos não chegam a amadurecer. Porque quando Jesus conta essa parábola, ele vai dizer que as sementes que caem entre os espinhos, ela chega até a ter algum crescimento, mas só que ela cresce juntamente com os espinhos. O que seria o mesmo que dizer que os espinhos é que condicionavam o crescimento daquela semente. Então, e Jesus vai dizer quais são os espinhos que condicionam o crescimento de alguém que recebeu a palavra no coração. Fala que são as preocupações demasiadas, não preocupações normais, né? Mas aquela preocupação que foge à normalidade, os prazeres, os desejos de saciar, a questão do hedonismo, que a gente tanto fala, desejo de ter o seu prazer saciado, e preocupação com riquezas, preocupação com aquilo que a riqueza pode produzir. Então, eu queria que a pastora Raquel, o pastor Adriano, irmã Thalita, falassem um pouco sobre isso, como que é algo tão sutil e a gente não percebe. A gente olha assim, não, mas eu estou crescendo. Mas só que muitas vezes as pessoas não crescem o que elas poderiam crescer porque estão sufocadas por esses espinhos. Pastora Raquel. Pastor, eu colocaria esse texto falando, né, do tema... Meu ficou mudo. O da Thalita ficou mudo, pastor. Está ouvindo não, Thalita? Não, acho que ela não está ouvindo. Eu vou mandar um chat para ela aqui, para ela sair e entrar novamente. Eu colocaria esse texto, pastor, para as pessoas que elas estão vivendo a base da paixão. É aquele fogo da paixão. São aquelas pessoas que elas estão na igreja, elas participam do culto, elas saem do culto ativadas, que é a palavra do momento, né? Ativou. Mas elas não têm uma vida com Deus em casa. Então, ela recebe aquela palavra no domingo, no culto da bênção, no culto da prosperidade, ela recebe aquela palavra, mas o terreno dela não está preparado para fazer aquela palavra crescer, porque ela não tem vitamina suficiente, ela não tem vida suficiente com Deus. Então, ao sair do culto, ela até que fica motivada na segunda-feira. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É o que a missionária comentou, né, da Raquel.
a missionária Raquel, que quer a bênção, mas esquece que tem que carregar uma cruz, e a cruz é pesada, a cruz cansa, carregar a cruz cansa, não dá trabalho. Então ela sai ativada, ela sai motivada, mas dentro dela, a sua bagagem interna, ela é mais ocupada pelos prazeres terrenos, pelas demandas terrenas, do que por buscar o Senhor. Então, a mensagem, ela até chega, porque a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia. Se você está na igreja, aquela mensagem, aquela semente, ela vai alcançar o seu coração. Mas você não tem vitaminas suficientes para fazer com que essa planta, com que essa semente possa florescer a 100 por 1. E aí, naturalmente, o que você ouviu no domingo, na terça-feira já foi sufocado. Na quarta-feira, você já não lembra de mais nada. E na quinta-feira, você já está desesperado pelo mesmo problema que te levou a ir para a igreja no domingo. Porque você não soube trabalhar a sua terra. Esse texto, essa parábola, ela é lindíssima, porque o nosso Deus, ele deixa claro que ele vai lançar sementes. Ele vai lançar sementes. Ele não retém a palavra dele. Ele não retém a bondade dele. Somos nós que não preparamos a nossa casa interna para receber essa semente. Ele é um Deus bom, ele é um Deus que ele derrama a bênção sobre nós. Ele é um Deus que manda alertas sobre nós, assim como ele já mandou para a gente. Olha a sua agenda, Raquel, abre o seu olho. Mas se eu não tiver uma vida íntima com Deus, diariamente, querendo ou não querendo, como foi falado aqui no debate, estando animada ou não, se eu não tiver isso, significa que a minha terra, ela não tem nutrientes suficientes para fazer com que aquela boa semente possa florescer. Porque a semente, ela é boa, o terreno é que é ruim. Obrigado, Raquel. Thalita, não sei até onde você pegou, você chegou a ouvir ali a pergunta, o comentário? O meu celular despertou aqui, tá. esqueci de e aí ficou mudo aqui, eu fiquei, ai Jesus, meu Deus, o que aconteceu? Mas você chegou a ouvir ali a parte da questão da semente? Eu ouvi você falando em relação aos espinhos crescerem juntos, e aí você falou dos prazeres, falando dos espinhos, porque... Porque aí, o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer que esses espinhos, que são as preocupações, que são preocupações excessivas, a busca pelos prazeres ou satisfação dos prazeres, e por riquezas. E ele vai falar que são justamente essas três coisas que ele denomina como espinho que sufocam o crescimento da semente. Não é que ela não cresça. Ele está dizendo que é o seguinte, até cresce, só que o crescimento está condicionado a isso. E isso nos faz entender que aquela semente poderia crescer mais, mas não cresce mais porque permitiu ser condicionada por isso. E a ideia é o quanto que essas preocupações demasiadas influenciam no nosso devocional e no nosso crescimento. O quanto essas preocupações demasiadas influenciam. Então, elas influenciam totalmente a partir do momento que a gente não entende quem nós somos em Deus. Porque foi o que a pastora Raquel estava falando, né? Em relação a você estar ali nas 2 horas de culto na igreja, sentir a presença de Deus, se derramar, ouvir, sentir. Mas vida cristã é justamente o que você vive fora das 4 paredes da igreja, né? Você aprende ali para praticar fora da igreja. E nesse momento, praticar fora, sair de dentro da igreja, né? Que surgem os prazeres, as preocupações, você decide dar mais importância a esses prazeres, a essas riquezas, do que dar importância a quem realmente pode solucionar todos os seus problemas, né? Quem pode solucionar todas as demandas da sua vida. Então, isso vai depender muito em relação a você querer ter a constância, né? Eu falo muito sobre isso em relação às pessoas se sentirem desanimadas, porque hoje a gente está numa era, né, que a gente quer tudo para ontem, a gente orou hoje, que é a resposta de Deus hoje mesmo. A gente fez hoje uma coisa boa e que é a consequência dessa coisa boa hoje mesmo. E vida cristã não é isso, né? O seu momento íntimo com Deus, o seu relacionamento íntimo com Deus todos os dias vai te mostrar exatamente isso. Vai fazer você frutificar, vai fazer você crescer em meio a esses espinhos e aí apontar, né? Fazer que a sua vida de intimidade
cresça a ponte para o crescimento em relação a esses espinhos. Você não vai deixar, não vão deixar de existir esses espinhos, essas preocupações demasiadas, né? Essa vontade em relação à riqueza, isso não vai deixar de existir. Nós somos seres humanos, mas o que a gente precisa ter em mente é que com Deus, a nossa vida é em Deus, sabendo quem nós somos em Deus, né? A nossa semente vai frutificar em relação à nossa vida com Ele, a nossa intimidade com Ele. É a gente querer criar constância, independente de ver o resultado na hora ou não, independente de ver a consequência e a vontade de Deus se cumprindo na hora ou não, porque eu sempre aprendi que Deus tem promessas para todos nós, mas que as promessas se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos obedecer princípios. E hoje a gente não quer obedecer. A gente não quer se sacrificar, a gente não quer renunciar, a gente não quer decidir em ter uma vida de intimidade com Deus, independente de preocupações, de riqueza, independente de qualquer coisa. Então, Deus quer realizar as promessas que Ele nos prometeu nas nossas vidas, mas isso tem uma condição. A gente precisa cumprir princípios, a gente precisa obedecer, né? E é justamente isso em relação a crescer espinhos e os espinhos frutificarem, serem mais fortes do que a semente. É justamente a constância. A gente precisa ter constância na nossa vida de devocional. Devocional é o quê? Intimidade, é o seu momento exclusivo, só você e Deus. É você exercer o que você aprendeu ali dentro das 4 paredes da igreja, justamente fora dela, né? Vida cristã é isso. É você praticar o que você aprendeu fora da igreja, é o seu dia a dia, é a sua vida diária. E é assim que eu entendo. Obrigado, Thalita. Pastor Adriano. Só reforçando o que já foi dito, e a gente começou a inicialmente falar, relacionamento, a palavra é essa, né? Quando nós entendemos que a vida cristã, a vida com Deus, ela não se restringe a 2 horas de culto, ela não se restringe a um santuário, a um templo, ela não se restringe até a uma atividade também dentro da igreja local, ela é vida, tá? Então, a partir do momento que eu sou de Cristo, a minha vida é de Cristo. Então, em todos os momentos e aspectos da minha vida, eu continuo sendo de Cristo. Então, eu não sou aquele cidadão que só sou de Cristo quando eu estou indo para o culto a Cristo na igreja de Cristo. Eu sou de Cristo 24 horas por dia. Então, quando eu entendo isso, eu vou ter um devocional. Eu, particularmente, sempre tenho ou à noite, que é aquele momento mais, assim, sossegado, vamos assim dizer, para orar, para ler a palavra, para estar refletindo, ou às primeiras horas da manhã, mas eu tenho, ultimamente, praticado uma coisa muito interessante. Nas minhas muitas atividades de ir e vir, né, quase todos os dias, dando aula em algum lugar, e quase sempre eu não estou acompanhado, porque é aquelas atividades de todos os dias, eu tenho feito, às vezes, no momento de estar dirigindo o meu devocional com Deus. Ali eu vou conversando com Deus, vou falando com Deus, dirigindo. Isso até é uma coisa assim, bem, quase que super real, né? No Rio de Janeiro, né? No trânsito do Rio de Janeiro, mas eu tenho conseguido fazer isso pela graça do Senhor. E tem sido uns devocionais interessantes, porque às vezes, como já aconteceu comigo, de um rádio tá ligado, né? Uma dessas rádios, né, evangélicas e tal, e de repente eu estou ali falando com Deus e pedir para Deus falar o meu coração sobre alguma coisa, de Deus me dar uma resposta, e eu acabar de falar e vem aquele louvor que a letra é exatamente a resposta do que eu precisava ouvir, né? Não é o que eu queria, não, é o que eu precisava ouvir. Então, eu entendo que quando nós entendemos que a nossa vida é um relacionamento com Deus, você vai fazendo de cada momento do seu dia a dia o seu devocional. Até aqueles que talvez não tenham a condição, a princípio e a priori, de ter um local específico e com um horário específico para ele parar para a leitura da palavra, para ele parar para oração, mas ele faça do seu dia a dia esse momento. Então, eu sempre, aí volto ao texto de Efésios 5, verso 16, aproveitando bem cada oportunidade. Então, como eu já orientei tantas ovelhas no sentido de, pastor, eu pego tal hora no trabalho, saio tal hora, só tem 1 hora de almoço, e aí é tantas horas dentro da condução, já chego em casa já só para tomar o banho, comer, deitar, dormir, porque no outro dia de novo já tem que levantar tal hora. E aí eu digo, essa sua 1 hora de almoço, você fica comendo 1 hora? Não, pastor, não fico comendo 1 hora. Então você pode fazer nesse 1 hora de almoço,
sei lá, 20 minutos ou 30 minutos do almoço especificamente, os outros 30 minutos você pode estar orando, pode estar falando com Deus, vá num lugar mais reservado, enfim, é o aproveitar bem cada oportunidade. Então, eu entendo que, mais uma vez, nós precisamos entender que evangelho é relacionamento, que evangelho é comunhão, e é essa comunhão e esse relacionamento que nós precisamos ter em Deus. Isso dá desdobramentos, né? Salmo 9, verso 10 vai dizer que em ti confiarão os que conhecem o teu nome. E a gente só pode conhecer, e também foi dito aqui, eu não sei se foi pela pastora Raquel ou pela irmã Thalita, que é exatamente essa intimidade com Deus, é essa comunhão com Deus. E essa comunhão, irmãos, é pela oração, é pela leitura da palavra, e a gente tem que ter essa oportunidade, aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para a gente, do nosso dia a dia, para a gente ter esse devocional, e é isso que faz de nós o que precisamos ser na presença de Deus, verdadeiros cristãos, verdadeiros servos, e que aquilo que a gente chama de culto, que é o nosso culto de 2 horas, 3 horas, dentro do santuário, é que passa a ter o significado que precisa ter, porque nós já somos o culto em vida, no nosso dia a dia, no nosso ir e vir, no nosso deitar e levantar. Pastor Obrigado, Léo, meu pastor. Pode falar. Dando uma acrescentada no pastor Adriano, que isso acontece muito comigo. Deus está em oração, eu com o Senhor, e de repente me vem a resposta. E aí a gente volta naquela sua primeira pergunta, né, Raquel? O que seria o correto? Quando nós entendemos que nós precisamos encaixar a nossa agenda em Deus, naturalmente Ele inclina as coisas para se encaixarem na nossa. As pessoas, elas acham que fazer a agenda de Deus significa que eu não faço mais nada para mim. Não, é o contrário. É justamente o contrário. Quando eu coloco a minha agenda em Deus, as coisas vão fluindo e acontecendo. Vamos lembrar da mulher do fluxo de sangue? Ela estava ali há 12 anos sofrendo. Ela já tinha usado todo o seu recurso, ela já não tinha amigos, ela já não tinha vida social, ela era excluída. E qual era a agenda de Jesus naquele momento? Ele estava indo à casa de Jairo. Mas ela entendeu que naquele momento alguém estava passando que tinha solução. Como que ela entendeu? Intimidade com o pai. Eu imagino que dentro de casa ela devia falar, alguém está falando de um tal de Jesus que pode sanar a minha doença. Alguém comenta, olha, eu já ouvi falar que teve endemoniado aí que ficou liberto. E a palavra de Deus diz que ela, ao encontrar com ele, ela não estava na agenda dele saiu virtude. Então, quando eu priorizo a minha agenda em Deus, naturalmente a agenda de Deus ela vai se inclinando e as coisas vão se encaixando. E aí a gente vê o que acontece em Salmo 1, né? E tudo que fizer prosperará. Por que prospera? Porque eu busquei e naturalmente o Senhor inclinou o coração dele em favor. Esse é o nosso Deus, né? Ele é um Deus bom. Eu só comentei isso para as pessoas não acharem, meu Deus, mas eu vou só viver na agenda de Deus? Vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado. Participação muitíssimo importante. E agora eu quero... A gente está caminhando aí para a parte final da nossa conversa aqui. E eu quero saber de vocês como funciona o devocional de vocês. Porque talvez a forma como vocês fazem o devocional pode ajudar alguém que não saiba nem por onde começa, nem o que leva para o devocional. Como que eu vou? O que eu levo? Tem que levar Bíblia? Tem que levar caderno? Tem que levar lápis? Em que horário que eu faço o devocional? Em que momento do dia eu faço o devocional? Então, eu acho que a experiência de vocês pode ajudar muito. Tem uns 2 meses atrás, depois eu recebi esse despertamento de Deus, como eu falei para vocês no início, eu comecei a investir na vida devocional dos membros da igreja que eu pastoreio. E eu me lembro que nós estabelecemos 40 dias de oração. E eram 40 dias de oração devocional. Eram 3 momentos no dia em que nós orávamos. Às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. 10 minutos cada um desses horários. Eu falei, você vai colocar o despertador do seu celular e às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde você vai orar e meditar numa porção bíblica durante 10 minutos. Eu falei, se você não conseguir fazer isso sozinho, aí eu me tornei como que se diz? O pessoal que usa Instagram para fazer live.
não sei se é influencer, não sei o nome que dá. Eu sou de outra geração, então eu não sei muito bem os nomes novos. Esses horários, eu entrava às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Durante 40 dias eu entrei. E aí, quem tinha dificuldade, ou quem preferia fazer essa oração junto ali, eu lia um texto bíblico e a gente orava 10 minutos. Algumas pessoas faziam isso sem entrar. Eu falei, olha, não, pelo amor de Deus, não vai dizer, pastor, não orei hoje porque eu não consegui entrar lá no Instagram. Eu falei, não, a ideia não é essa. Você ore, se você quiser acompanhar no Instagram, que você o faça. Mas é interessante que depois desse período, até hoje alguns irmãos relatam na igreja, falam assim, pastor, eu nunca mais parei de fazer essas 3 orações. Tem gente falando, eu acrescentei uma quarta, pastor, botei uma meia-noite também. Então, foi algo que foi despertado pelo Espírito Santo. Eu falei, olha, isso não é uma regra, isso não tem que ser assim, é para, de repente, disciplinar a nós mesmos de que a gente consegue separar alguns momentos ao longo do dia para ter um tempo com Deus. Eu falei, o propósito é só esse. É só para mostrar para todos nós que é possível separar um tempo no dia e para dar o que a gente chama de tempo de qualidade. É um tempo exclusivo para o Senhor ao longo do nosso dia, para mostrar que isso é possível. Então, eu queria, começando pela Thalita, como é que funciona o seu devocional, Thalita? O que você leva? O tempo não importa, quanto tempo você fica, mas o que geralmente você leva? Acho que são curiosidades que as pessoas têm. Como que o pastor faz, a pastora faz, como que aquela irmã faz, coloca música, não coloca música, é em silêncio, é cantando e andando, é ajoelhado. Como que funciona para você o devocional? Então, a palavra devocional no dicionário, ela significa devoção a alguém ou a alguma coisa. Quando você entende devoção, é você prestar um momento exclusivo para essa pessoa ou para alguma coisa. E o nosso devocional com Deus nada mais é que o nosso momento exclusivo, né, individual com Deus, só nós e Deus. Quando eu entendo o momento exclusivo, eu entendo sem nenhuma distração, sem nenhuma interrupção. Então, é só você e Deus e mais nada. E nesse momento de devocional, eu vou falar como eu faço, porque eu entendo que o padrão na nossa vida não tem que ser o horário, porque às vezes as pessoas pensam, só é devocional se eu fizer assim que eu acordo, só é devocional antes de eu dormir. Não, o padrão não tem que ser o horário. O padrão tem que ser realizar o nosso devocional todos os dias, realizar o nosso momento individual, exclusivo com Deus todos os dias. Esse tem que ser o padrão. E na minha vida, eu entendi, de acordo com a minha rotina, com a rotina da minha casa, eu entendi que só é devocional, só é momento exclusivo com Deus se eu fizer assim que eu acordo, primeiro que todo mundo da minha casa. Porque se eu quiser ter esse momento com Deus, depois que a minha filha tiver acordado, não vai ser mais exclusivo. Porque eu vou estar querendo orar, eu vou estar querendo ler e meditar na palavra, e vai estar minha mãe, eu quero brincar. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. E se for de noite, isso falando de acordo com a minha rotina, e se for de noite eu quiser ter esse momento, por exemplo, antes de dormir ou na parte da noite, eu quiser orar, ler e meditar na palavra, e vai ser o meu marido. Thalita, eu quero jantar, coloca minha janta. Então não vai ser mais exclusivo com Deus. E eu entendi, a partir do que eu aprendi na minha casa com os meus pais, que devocional é momento exclusivo, é só você e Deus. Então é você parar de fazer tudo para ali naquele momento você orar, você ler e meditar na palavra de Deus. Devocional tem que ter meditação da palavra de Deus. Você precisa se comunicar com Deus, com o Espírito Santo, através da sua palavra, porque na palavra de Deus tem tesouros escondidos que Ele quer revelar para nós. Só que para isso a gente precisa sentar e ler e meditar. E meus pais, eles sempre me ensinaram, Thalita, no seu momento exclusivo com Deus, no seu momento de intimidade, só você e Deus ali, você vai orar, você vai começar... Você pode começar louvando. Eu sempre coloco um louvor no meu celular, né? E ali eu começo a orar. Em cima daquele louvor, eu começo a criar uma atmosfera. Isso sou eu, Thalita, né? É o meu jeito. Eu começo a criar uma atmosfera para receber o Espírito Santo naquele lugar que eu tô ali, para eu poder sentir a presença dele, né? Falando comigo, diretamente comigo e só para mim. Então eu coloco o louvor e depois logo eu desligo o celular. Porque a gente fala que vai ler a Bíblia e celular toca, cachorro late, interfone toca, tudo acontece ao mesmo tempo, não é verdade? Então eu Thalita, tá num lugar que vai estar silêncio total e eu vou poder orar,
eu vou poder, ali eu oro e ali eu peço a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque eu vou começar a ler a tua palavra. Eu não quero ler de qualquer jeito, eu não quero ler de forma rápida, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo, e eu faço uma oração específica para eu poder começar a meditar na palavra. E assim eu faço, eu oro, eu leio e eu medito na palavra, porque meditar é diferente de ler. Ler é aquela leitura rápida que você faz da palavra. E muitas vezes eu fazia isso. Eu lia e meus pais me perguntavam, e aí, o que você leu? Por eu só ter lido, não ter prestado atenção, não ter parado para buscar a interpretação do que eu li, eles acabavam de me perguntar e eu falava, esqueci, não entendi. Então, no meu momento devocional, eu medito na palavra, né? Então, é levar ao estudo do pensamento que você está lendo, é você parar para refletir, você parar para analisar. Eu aplico, né? Eu sempre falo, aplico as 3 chaves, é observar, interpretar e aplicar a palavra de Deus. Eu faço isso no devocional. Eu leio a palavra, que é a observação, a interpretação. Eu busco a interpretação do texto que eu estou lendo, da passagem que eu estou lendo, eu busco o que significa essa passagem e eu busco aplicar na minha vida o que eu acabei de ler. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos traz lições através da sua palavra, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. E eu começo fazendo isso de manhã cedo, porque é o meu momento que eu vou conseguir ter exclusivamente com Deus. E nesse momento, eu boto sempre tudo numa cesta, que eu chamo de cesta devocional, né? Só que eu esqueci de subir com a cesta. Uma cesta que eu ganhei de café da manhã, né? E aí eu só coloquei a minha Bíblia, eu coloco a minha Bíblia, eu coloco uma Bíblia de estudo, eu coloco meu caderno, minha caneta, um marca-texto. E aí, eu boto essa cesta na minha cabeceira, eu só levanto, como eu faço de manhã cedo, eu só levanto, pego essa cesta, vou para o meu escritório e ali eu oro, ali eu me ajoelho, eu oro, ali eu leio a palavra, porque às vezes a gente também... tudo é desculpa na nossa vida, né? E o diabo, ele sabe disso, ele sabe que quando você dedica esse momento com Deus, você sente a presença de Deus, o Espírito Santo fala com você através da palavra, então ele vai fazer de tudo para te impedir. E tudo acaba te desanimando, acaba te fazendo procrastinar. Daqui a pouco eu faço, eu não sei onde é que está a minha caneta. Daqui a pouco eu faço, eu botei a Bíblia lá em cima, eu vou acordar todo mundo, né? Essa era a minha desculpa, né? Até para fazer o devocional, a gente arruma desculpa, depois eu faço, e acaba não fazendo, né? E o Espírito Santo, ele me direcionou, não, minha filha, coloca tudo num lugar só, né? Você vai acordar, vai só levantar e vai para o seu lugar, vai para o seu espaço que você faz o devocional. Justamente, ai meu Deus, a Bíblia está num lugar, a caneta está em outro, o caderno está em outro, isso aí já vira motivo, depois eu faço. E esse depois eu faço, você não faz, né? Então eu entendo que como devocional é devoção você não faz de qualquer jeito, você não faz de qualquer maneira, você não faz fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Isso eu aprendi na minha casa e esse é o modo que eu vejo e é o que tem feito toda a diferença na minha vida, porque a partir do momento que eu me tornei constante com o meu devocional, constante com o meu relacionamento individual e exclusivo com Deus, eu passei a entender coisas que eu não entendia. O meu relacionamento com Deus, ele mudou totalmente. Eu estou aqui falando com vocês justamente por conta disso, desse relacionamento, dessa vida de devocional, porque se fosse antes, se vocês me convidassem, eu não ia aceitar, né? Por conta de eu ser uma... Eu sempre... Raquel sabe, de ser uma pessoa mais tímida, medo de falar, e o Espírito Santo, ele tem mudado isso em mim, tem me revelado como ele vai usar, e isso tudo por conta também da minha vida de devocional, de buscar intimidade, de querer crescer cada vez mais, né, através da oração e da palavra de Deus. Poxa, obrigado por compartilhar com a gente, viu, Thalita? O seu tempo de devocional. Pastora Raquel, como funciona para ti? Pastor, exatamente como o da Thalita. Eu casa, marido, filhos. Então, manhã eu sou dos filhos, noite eu sou do marido e eu ainda tenho uma noite extra, que eu digo que é o meu momento, eu e eu, onde eu vou desopilar o meu cérebro, sabe? Onde eu quero ficar um pouco só eu, respirando, todo mundo já dormindo. Eu preciso disso também. Então, eu acordo antes de todo mundo, antes da casa inteira eu já estou de pé, fazendo meu devocional. Normalmente também eu coloco um louvor enquanto eu faço o meu café preto e ali eu já sento. Uma coisa que eu faço comigo, que funciona para mim, eu gosto do plano de leitura. Me faz bem ter uma... Isso aqui é até de Bom Sucesso, né? Todo ano vocês dão, não sei se dá para ver aí, mas tem aí na portaria da igreja. Eu gosto de... Eu sou um pouco metódica, sabe? Então, isso facilita a minha vida. Raquel, você não acha que isso te prende? Não, não prende.
porque eu estou lendo esse plano anual, mas eu tenho no meu coração essa semana, eu estou com o livro de Esther. Então, ontem à noite, no meu horário, que era o meu momento de desopilar, eu já coloquei no áudio Esther. Eu já tinha feito o meu devocional, eu já tinha cumprido ali aqueles versículos, mas eu fui tentar entender o que Deus estava querendo falar comigo no livro de Esther. Então, eu estou sempre me enchendo, é assim que eu faço. Sempre com caneta, com papel, coloco muitos papéis na minha Bíblia, eu marco muito, escrevo muito, peço perdão na lateral, Senhor, me perdoa, Senhor, eu tenho que crescer nisso, enfim. E eu vou gerando isso no coração ao longo do dia, que eu acho que isso é o mais importante do cristão, né? É não fechar o devocional e encaixar numa gaveta. Pronto, tarefa cumprida. Não, eu me permito ser ministrada ao longo do dia, como se fosse ruminar, né? Como se fosse um gado. Eu me permito ficar gerando aquilo ali. E, naturalmente, o Senhor vai falando aos nossos corações. Obrigado, pastora. Pastor Adriano, como funciona para o senhor? Normalmente, como já foi dito aqui, não existe um horário assim que a gente possa chamar de específico, né? Tem que ser o horário em que você entende que pode fazer esse devocional. Eu tenho 2 horários, basicamente, que eu consigo fazer isso. É à noite mesmo, que normalmente depois que eu chego de seminário, chego de igreja, etc e tal, e que janto e banho, aquela coisa toda, e que normalmente a galera toda aqui, que aqui são as 3 meninas da minha vida, né, que é a esposa e 2 meninas lindas, abençoadas, de Deus, graças a Deus. Aí que vai todo mundo dormir, aí eu venho aqui pro meu escritóriozinho aqui, ou então às vezes até na sala mesmo, eu vou com leitura do texto bíblico sempre. Eu tenho como costume que quando eu me converti, né, eu logo fui incitado a ler as escrituras sagradas. Então eu com aquela questão de ler a Bíblia, com muita fome de ler a Bíblia, eu comecei com um programa de ler 10 capítulos por dia, para ler a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, em 4 meses, né? E lê-la 3 vezes no ano. Então, eu fiz isso aí por muito tempo, assim, nessa sequência, de Gênesis até chegar ao Apocalipse, depois voltava de novo. E na época de juventude na igreja, eu mais alguns colegas que hoje são pastores, né? Na época a gente tinha que memorizar muito o texto bíblico. Então, a nossa brincadeira era sentar numa roda e começar de um após o outro citando o texto bíblico. Quem repetisse, a gente dizia que estava desviado, que não tinha meditado na palavra e tal. Era uma leve opressão, pastor. Então, assim, o negócio muito... Em parte, por um lado, foi bom para a gente, porque claro. A gente aprendeu muito a palavra do Senhor. Então, assim, meu devocional hoje tem sido dessa forma, no que tange, assim, a local e horários, né, mais específicos. Porém, eu tenho, assim, exercitado muito hoje esse momento de eu indo para algum lugar, às vezes sozinho no carro, dirigindo, e hoje com essa tecnologia de você ter, né, uma Bíblia em áudio no seu celular, eu também tenho praticado muito disso, né, de colocar um livro inteiro. E aí, normalmente, hoje, eu já não faço normalmente assim, de pegar do Gênesis ao Apocalipse, eu pego um livro inteiro. Meu devocional é pegar um livro inteiro, assim, para ler. Quando é um livro menor, numa sentada só. Quando não, a gente pega pelo menos assim, umas 2 vezes para poder ler aquele livro inteiro, ter aquela mensagem no coração, entender um pouco daquela palavra. Já tive a oportunidade de pegar um momento de ir a um monte qualquer desse aí do Rio de Janeiro, ir para lá, ficar sozinho num lugar qualquer lá, só para ler um texto bíblico e ficar meditando, olhando para o céu e deixando Deus falar o coração. Então, assim, eu tenho ultimamente feito do meu devocional dessa forma, e sempre com aquela possibilidade de anotar alguma coisa. Eu acho que é muito interessante, seja na Bíblia, quase todas as Bíblias que eu utilizo aqui, eu tenho umas 40 e tantas aqui, mas assim, das que eu utilizo, assim, todas elas são marcadas, não tem jeito. Eu já até parei de pedir perdão a Deus, que eu acho que ele já deve ter me perdoado assim, de uma tacada só, porque todas elas têm que ter alguma coisa marcada, alguma coisa, porque tem a ver com a meditação, tem a ver com a preparação de um sermão, enfim. Então, e caderninho, sempre com alguma anotação, porque às vezes Deus fala tão forte no teu coração que, meu Deus, aí você tem que anotar. Quando a gente está ouvindo alguém também pregar, ministrar, a gente tem que anotar. Então, hoje, meu devocional tem sido nessas 2 direções, assim, em casa, quando não à noite, de manhã, cedo, e sempre quando eu estou indo para algum lugar e eu estou só, às vezes no carro,
eu aproveito, às vezes, aquele momento para ser um devocional. Eu estar falando com Deus, eu estar orando, falando com Jesus, pedindo ao Senhor para falar o coração, boto um livro para ser, né, um áudio, né, para poder ouvir, quer dizer, então a gente vai lendo pelos ouvidos, né, a palavra de Deus, ouvindo, isso ajuda muito a memorização também. Tem sido hoje a minha prática devocional dessa forma e tem sido muito bom, gostoso. Obrigado, pastor, por compartilhar aí também esse tempinho aí com o Senhor. Eu digo sempre, todos os dias que estou aqui, eu digo que conversa boa passa rápido. Aquela resenha que não tem nada a ver, geralmente é um trem que fica se arrastando. Agora, quando é bom, o trem passa muito rápido. E acabou o nosso tempo, acabou literalmente. Enquanto vocês falavam aqui, eu fui olhar o relógio e falei, não acredito que acabou. Mas não tem nada, não, porque devocional, vida cristã, faz parte dos assuntos da nossa semana. E as 2 cadeiras cativas que eu já tenho aqui, se concordarem, tem mais uma cadeira cativa, que seria a nossa irmã Thalita. E como eu disse, eu nunca combino quem são as pessoas. É o Espírito Santo que faz isso. Eu mando os temas e vocês escolhem para estarem aqui conosco. Mas eu quero agradecer de coração mais uma vez a Thalita, a primeira vez que esteve aqui conosco. Muito obrigado, Thalita, por ter estado aqui conosco. Realmente contribuiu muito, muito, muito aqui com a nossa conversa. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra poder participar aqui com todos vocês. Obrigado, pastor Adriano, mais uma vez, ter aceitado o convite e ter estado aqui com a gente, trazendo tanta colaboração. A gratidão continua sendo do nosso coração, de estarmos conhecendo mais gente boa de Deus, de estarmos também com gente boa de Deus que a gente já conheceu, e poder contribuir um pouco mais, estarmos juntos aí. Prazer é nosso, a gratidão é nossa. Obrigado, pastora Raquel, mais uma vez, por estar aqui conosco, fazendo esse programa junto conosco. Obrigada, pastor, obrigada, amigos. É uma honra estar aqui com vocês. Deus sabe do que eu estou falando. Quando você me fez o convite para ser cativo, na hora vamos embora, porque é muito bom receber da parte de Deus através de vocês também. Às vezes, pequenos insights são falados e isso realmente isso é muito agregador. Então, não são só as pessoas que estão do outro lado que estão ganhando. Eu também estou ganhando. Obrigada, muito obrigada por esse momento aí de comunhão com vocês. A todos vocês que participaram aqui, mandando mensagens, cumprimentando os participantes aqui, também agradeço. Vocês fazem essa programação junto conosco. Amanhã nós estaremos de volta e o tema de amanhã é criação de filhos. Como fazê-los amarem a Deus desde cedo. Estará aqui conosco o pastor Dário Brunet, tem um livro chamado Gerações, ele é o pai do pastor Tiago Brunet. Estará o Richard Guerra, que é um pastor da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, que escreveu algumas revistas em quadrinho com uma temática cristã, e inclusive, junto com Maurício de Souza, escreveu um almanaque da Mônica devocional, e para crianças, totalmente voltado para crianças. Estará também participando Maeli Malafaia, que vem a ser parente da Thalita Malafaia. Então, amanhã eu quero que você esteja conosco aqui a partir das 10h30 para continuarmos meditando e sendo abençoados pelo Senhor. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a todos e que Deus a todos abençoe. Tchau, tchau e até amanhã, pessoal. Amém. Deus abençoe vocês.